Vamos mergulhar no fascinante mundo do Tâmil, um idioma que é realmente único. Desde sua história vibrante até sua natureza fácil de usar e sua ampla cobertura, o Tâmil é uma joia linguística que o deixará perplexo. Para começar, o Tâmil tem o título de ser o idioma vivo mais antigo do planeta. Quer dizer, ele existe há mais de 5.000 anos. É difícil saber se é realmente o idioma mais antigo de todos os tempos, mas com certeza leva o título de ser o idioma vivo mais antigo ainda em uso atualmente. A palavra Tâmil em si representa muitas coisas. Ela tem vários significados. É claro que ela se refere ao próprio idioma, mas também significa beleza, doçura e até mesmo o conceito de ser natural. Isso que eu chamo de palavra versátil. Quantas pessoas ainda falam esse idioma hoje em dia, você pode perguntar. O Tâmil é como a estrela do rock dos idiomas na Índia, com mais de 84 milhões de falantes nativos. Em todo o mundo, quase 90 milhões de pessoas orgulhosamente chamam o Tâmil de sua língua materna. Se segurem, porque as coisas estão prestes a ficar divinas. Na Índia, você encontrará um templo dedicado a ninguém menos que Tamil Tai. Tai significa mãe, e essa divindade é considerada a personificação do idioma Tâmil como uma mãe amorosa e carinhosa. Esse idioma também não se limita apenas à sua terra natal, é um idioma que se expandiu nas áreas vizinhas. Por exemplo, também é um idioma oficial em Singapura e no Sri Lanka, sem mencionar que também é reconhecido como um idioma minoritário na África do Sul, Malásia e Ilhas Maurício. Você já se perguntou como tudo começou? Você sabe, toda essa história de palavra falada, e onde? Não é como se as palavras surgissem magicamente do nada, né? Deve ter levado um bom tempo para se desenvolver. Os linguistas não têm uma data exata ou qualquer pista sobre como eram esses idiomas antigos, mas acreditam que a primeira língua falada surgiu há cerca de 100.000 anos. Infelizmente, como a linguagem escrita só surgiu há cerca de 5.000 anos, não temos muitas informações sobre como eram os sons desses primeiros idiomas. Tudo o que sabemos é que eles estão de alguma forma relacionados aos idiomas que falamos hoje. A Terra é um lugar enorme. Estamos falando de mais de 7.000 idiomas falados em uma população de mais de 7 bilhões de pessoas. Parece muito, né? Bom, historicamente falando, não são muitos. Na verdade, muitos idiomas estão desaparecendo gradualmente, sendo substituídos pelos idiomas oficiais de seus respectivos países. As pessoas estão entrando na onda de aprender o idioma dominante para obter melhores oportunidades educacionais e econômicas. Eventualmente, poderemos ter um idioma global para governar todos eles. No momento, o idioma mais usado no mundo é o inglês, mas nem sempre foi assim. Antigamente, antes de o mundo se tornar uma enorme rede interligada, havia inúmeras pequenas nações e comunidades espalhadas pelo globo. Isso significa que provavelmente havia centenas de milhares de idiomas que evoluíam como organismos vivos. Mas vamos voltar um pouco no tempo, ok? Imagine um grupo de humanos primitivos vagando pela Terra em suas pequenas tribos e comunidades. Nesses grupos, a linguagem se tornou o grande trunfo, o ponto de partida para a comunicação. Era fundamental para seu estilo de vida de caçador-coletor. Essa coisa de linguagem permitia que eles caçassem como profissionais, multiplicassem seus números, construíssem coisas legais e sobrevivessem em todos os tipos de condições adversas, mesmo em grandes altitudes. Além disso, isso lhes deu uma vantagem sobre seus rivais, como os Neandertais. É claro que essas pessoas podem ter sido mais inteligentes e fortes, mas acredita-se que elas não se reuniam como os Homo sapiens. E assim, há cerca de 40.000 anos, adeus Neandertais. Isso só mostra que a linguagem é uma ferramenta muito útil, ou pelo menos essa é uma das teorias. Avançando um pouco, os seres humanos haviam conquistado todas as principais massas de terra. A Mesopotâmia, por exemplo, foi o ponto alto dessa revolução linguística, e por volta de 3.200 a.C., o sumério, uma língua incrível, roubou a cena. Até hoje ela é uma das mais antigas que conhecemos, se não a mais antiga. O interessante é que o sumério não tinha irmãos linguísticos. Era como o garoto solitário no playground linguístico. Vamos examinar um pouco as habilidades de escrita do sumério também. Não é nada parecido com o que estamos acostumados hoje. Os cientistas a chamaram de escrita cuneiforme, e ela surgiu como um meio de registrar informações comerciais e políticas. De fato, o primeiro nome registrado na história não era de um rei ou de alguma figura poderosa, era provavelmente o nome de um contador, mas é difícil saber com certeza. O cuneiforme consistia em uma coleção de pictogramas que representavam objetos ou pessoas, de forma semelhante aos antigos hieróglifos egípcios.
A cultura suméria prosperou em várias cidades-estado localizadas na região sul da Mesopotâmia. Uruk, conhecida como a primeira verdadeira cidade, estava entre as estrelas do show. No entanto, essas cidades acabaram recebendo alguns visitantes indesejáveis. Como resultado, por volta de 2000 a.C., o sumério ficou em segundo plano, tornando-se uma língua clássica, assim como o latim. Agora, aqui está uma pequena reviravolta na história. É possível que o sumério não detenha o título de idioma mais antigo conhecido. O egípcio, por exemplo, surgiu na mesma época que a civilização suméria, mas às margens do Nilo. Esse idioma antigo também usava pictogramas em seu sistema de escrita, mas sofreu algumas transformações devido às interações com idiomas vizinhos, como o grego antigo, o persa e o latim. Na época da ocupação romana, o egípcio havia se tornado um idioma morto, gradualmente substituído pelo grego. Agora vamos dar um destaque especial a outro desses idiomas antigos que ainda são falados atualmente, o hebraico. Esse idioma extraordinário existe há mais de 3.000 anos e conseguiu permanecer relativamente inalterado durante toda a sua longa história. O hebraico é um dos idiomas oficiais em Israel e cerca de 63% da população desse país o fala. Além disso, há aproximadamente 6 milhões e 100 mil pessoas em todo o mundo que podem dizer com orgulho que o hebraico é seu primeiro idioma. Não podemos terminar esta lista sem mencionar a incrível língua latina. Tudo começou em um lugar chamado Latium, no antigo Império Romano, e foi assim que recebeu esse nome. Antigamente, o latim era a língua chique para todas as pessoas bem educadas. Mas aqui está uma reviravolta divertida. O latim de antigamente era um pouco diferente do que podemos conferir nos livros antigos de hoje. O alfabeto que eles usavam era totalmente rebelde, e eles até escreviam da direita para a esquerda. Isso é que é virar o mundo da escrita de cabeça para baixo. Mas com o tempo, eles perceberam que era mais divertido escrever da esquerda para a direita. Literatura latina? Ah, sim, ela é considerada o crème de la crème da escrita antiga. Você sabe, o tipo de escrita a qual os acadêmicos e os leitores adoram. Se houvesse um Oscar para a literatura antiga, o latim ganharia todos os prêmios. O latim também era como um influenciador antigo. Ele existe há tanto tempo que influenciou vários idiomas modernos. Muitas palavras em inglês são diretamente tiradas do latim ou foram fortemente influenciadas por ele. Além disso, o latim deu origem a uma família de idiomas chamada línguas românticas. Não se trata de histórias de amor, chocolates e flores. Os idiomas românticos são descendentes do latim graças ao empurrãozinho não tão gentil do Império Romano. Estamos falando de idiomas como francês, espanhol, romeno, português e italiano. Mas aqui vai algo chato. O latim é considerado um idioma há muito desaparecido. Ele está congelado no tempo, como uma cápsula do tempo linguística. Enquanto idiomas vivos como o inglês continuam mudando e crescendo, o latim está preso ao passado. Ele teve sua fase de transformação e alteração quando ainda era falado, mas agora está apenas curtindo a aposentadoria na casa de repouso linguística. Independentemente disso, o latim ainda entra sorrateiramente em nossa vida diária sem que percebamos. Sabe quando alguém lhe pergunta as horas e você diz que são 4 da tarde? Bom, adivinhe só, você está falando latim. PM significa post-meridium, que basicamente significa depois do meio-dia. E AM? Isso é ante-meridium, que significa antes do meio-dia.